Obrigada. Vamos lá, então. Hoje o que a gente trouxe, então, é o poder da mudança de mentalidade na saúde dos nossos órgãos. Eu escolhi esse tema por quê? Porque nem sempre a gente associa que a forma como a gente olha o mundo interfere na forma como a nossa saúde acontece no dia a dia. O quanto isso interfere diretamente dentro dos nossos órgãos, porque às vezes a gente fala, acha, né, pensa, associa que mentalidade tem muito a ver com misticismo, né, com, enfim, coisas mais aleatórias. Mas é o que a gente pensa, a forma como a gente olha o mundo, a forma como a gente se conecta com os acontecimentos do nosso dia a dia, vai interferir muito na nossa saúde. A gente pode perceber muito, por exemplo, pelo estresse, né? Uma pessoa que se irrita facilmente com poucas coisas, ela está se estressando o tempo inteiro, todos os dias. E se ela está se estressando o tempo inteiro, todos os dias, sendo reativa a tudo e a todos, ela está prejudicando muito os órgãos mesmo, a saúde dos órgãos, a durabilidade da saúde que a pessoa tem, a durabilidade da qualidade de vida. Tudo isso está em jogo quando a gente não consegue reorganizar a nossa forma de olhar o mundo. Se a gente também é passivo demais e depois a gente fica só remoendo as emoções, também a gente está afetando os nossos órgãos. Então, a forma como a gente organiza os nossos pensamentos, ela vai ter uma interferência na forma que a saúde do nosso corpo se comporta. Aliás, tem muitos estudos que trazem do quanto a gente adoece pela mente, né? Muitos estudos trazem isso. Então, a gente vai olhar para isso, como que a nossa mente, as nossas emoções são ferramentas poderosas para nutrir a saúde dos nossos órgãos, promovendo longevidade e bem-estar integral. Só para lembrar, quem ainda não está habituado, essa aula acontece toda quarta-feira, das 19 às 19h40. Cada semana a gente traz um tema diferente. E eu sempre deixo aberto e disponível para quem quiser trazer sugestões de temas, me escrever e a gente vai incluindo também assuntos que cada um que está aqui deseja vivenciar, deseja conhecer, deseja receber. Então, a mente e os órgãos têm uma conexão. Esse exemplo que ele traz, que eu trago aqui, você já percebeu como um período de estresse mexe com o estômago? Ou como uma má notícia, por exemplo, aperta o peito. Tem gente que no estresse tem diarreia, tem gente que no estresse tem enjoo. Cada pessoa responde de um jeito. Como que a gente vai dizer que a minha emoção tá dissociada dos meus órgãos? Como que eu tenho dor de estômago quando eu fico nervoso? Como que eu vomito quando eu fico nervoso? Como que eu tenho diarreia quando eu fico nervoso se nada tiver conectado com nada? Não tem como. O jeito que a gente se relaciona com o mundo está diretamente relacionado com a forma que os nossos órgãos vão adoecendo a longo prazo. Por exemplo, essa pessoa que vomita quando fica nervosa ou que tem diarreia, tá atacando direto no sistema digestivo. Direto, tá dando porrada no sistema digestivo. Quem é que vive bem tomando porrada toda hora? Ninguém. Se eu sou uma pessoa que toda hora leva um soco, outro soco, é difícil ficar de pé. A gente vai gastando, vai consumindo nossa energia, nossa vitalidade, vai, entre aspas, indo pelo ralo, né? Outras pessoas no estresse.
começa a suar demais, né? Às vezes tem palpitação, sente o coração bater. Tudo isso tá aos poucos afetando a saúde. Aí aqui, em vez de atingir o sistema digestivo, atingiu o coração. E aí acontece aqueles picos, né? Ai, não tinha nada, de repente infartou. Não é de repente, a gente está construindo o infarto ao longo dos dias, né? Dia a dia, a gente está construindo os nossos adoecimentos de acordo com a forma como a gente lida com o mundo. Se eu sou uma pessoa que consegue me relacionar melhor com as frustrações, me relacionar melhor com o que me estressa, com o que me desgasta, é claro que eu não vou ter a mesma resposta direta nos meus órgãos de uma pessoa que tudo é um estresse, que tudo é ruim, que tudo vira reclamação, que tudo vira um desgaste. O desgaste da mente é um desgaste de órgão, consome sangue, vai consumindo coisas importantes da nossa longevidade, da nossa qualidade de vida. E aí a gente tem vários caminhos de estudo, né? Tem a psiconeuroimunologia que traz essa interação entre mente, sistema nervoso e imunidade. O estresse crônico que leva à liberação de cortisol, que vai inflamar mais, que vai desgastar mais os órgãos, que vai piorando o nosso quadro como um todo. E aí esse estudo das emoções positivas, né? Como que a gratidão, como que a esperança, ao mesmo tempo, fortalecem o sistema imunológico e reduz risco cardiovascular. Isso é real, isso é fisiológico. Isso não é uma construção imaginária, né? A questão da neuroplasticidade traz o quanto a gente consegue reorganizar os nossos pensamentos, o quanto a gente consegue reorganizar esses padrões fisiológicos. Então, sim, a gente sempre pode mudar, né? É muito comum a gente escutar, mas agora que eu já aposentei, ou agora que eu já tenho 70 anos, 60 anos, agora que eu já passei por tudo isso que eu passei, agora que eu não vou mais mudar, ou eu não quero mais mudar, tudo bem. Se a gente ficar afirmando isso pra gente, de que a gente não vai mudar, realmente a gente não vai. Porque modificar o nosso padrão de pensamento dá trabalho. Modificar o nosso padrão de pensamento gasta, dói, porque a gente está ali, ó, fazendo novas conexões neurais, a gente está desfazendo algo que já está estruturado na nossa mente para fazer novas conexões. Então, é uma coisa que sim, consome energia, cansa, pede dedicação, pede. Mas se a gente quiser, a gente consegue. Ter um infarto também não é nada gostoso nem nada fácil, né? Ter um AVC, quantas sequelas a gente fica e a gente é obrigado a lidar com essas sequelas, porque aí a gente já não tem mais o que fazer. Só que se a gente tivesse cuidado disso daqui antes, a gente poderia ter diminuído o nosso risco para um AVC. Significa que se eu fizer isso, eu nunca vou ter? Não, não tem como eu garantir 100% que o que eu faço é com certeza vai me dar, com toda certeza vai me dar exatamente esse caminho. Mas tem como eu ter certeza que se eu me oferecer, eu diminuo o risco significativamente. Igual a gente saber que a alimentação vai influenciar, a atividade física vai influenciar na nossa saúde e qualidade de vida. Significa que se eu me cuido de uma forma ampla, de uma forma completa, eu nunca vou adoecer? Não significa isso, mas significa que o meu risco de adoecimento é menor,
As minhas sequelas em algo que eu não podia prever e cuidar, elas provavelmente também vão ser menores, então eu vou cuidando daquilo que eu posso. Senão a gente enfia o pé na jaca e sai fazendo tudo de qualquer jeito, porque a gente não tem garantia, então eu vou fazer de qualquer jeito. Mas quando a gente sabe o que se oferecer, a gente melhora muito, muito a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o mundo como um todo, né? Então, a MTC sempre traz isso, né? Que corpo, mente e emoções são inseparáveis. A gente nunca vai tratar uma doença física somente como uma doença física. Toda doença física tem um embasamento na mente e nas emoções. Tem até uma fala, né, que a gente usa na medicina chinesa, que é: toda doença tem cura, mas nem todo paciente pode ser curado. E na prática clínica, a gente vê muito isso. Às vezes, chega um paciente que tem um quadro muito, muito complexo, muitas coisas associadas, muitas enfermidades, muitas coisas que, assim, meu Deus, como a gente tem que investir aqui para melhorar a qualidade dessa saúde. Mas é uma pessoa que está lá em cima, uma pessoa que fala assim: eu tô de bem com a vida, eu tô fazendo as coisas que eu gosto, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu quero viver, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar curtindo a vida. Essa pessoa, ela tem uma resposta com o tratamento que faz assim, ó, é mais fácil, é mais rápido, porque ela tá ali também direcionando a energia dela. Aí às vezes chega uma pessoa que tem uma coisa assim, sei lá, um tipo, uma dor de cabeça que não é tão difícil de solucionar, e aí essa pessoa não larga das coisas que adoecem ela. Não consegue desapegar do que causa o adoecimento. Ela podia até não saber o que era, ela podia até não ter consciência, mas a partir do momento que ela chega para o tratamento, ela passa a ter, porque quando a gente enxerga o que é que está adoecendo o paciente, a gente sempre traz, né? Esse está sendo o seu caminho de adoecimento. E aí eles identificam, é verdade, esse está sendo o meu caminho de adoecimento. E aí, o que que a gente vai fazer com isso? Não vou fazer nada. Tá bom, então você vai continuar adoecido. Então, as nossas escolhas, as nossas crenças e o nosso pensamento, ele é muito, muito determinante no nosso adoecimento. Não tem como separar e é certeira essa resposta, essa conexão de que alguns pacientes melhoram muito, mesmo num quadro difícil, enquanto outros têm uma dificuldade gigantesca de melhoria num quadro muito mais simples, pela forma como olha o mundo. E aí, na medicina chinesa, cada órgão está associado a emoções diferentes. Vou passar por esse lugar, só passar para a gente olhar e saber que ele existe, mas ele não é meu foco aqui hoje. Então, o fígado, ele está conectado com a raiva e com a frustração. O que isso significa? Um fígado, ele disponibiliza o sangue no nosso corpo para circular, para acontecer a circulação harmônica. Quando ele está circulando bem, a gente está emocionalmente mais estável. Se o fígado começa a estagnar, e aí pode ser porque eu me irrito fácil, pode ser porque eu estou frustrada com alguma coisa. E uma forma da gente perceber bem característica é quando uma pessoa que fica suspirando muito. Tipo, isso daqui é uma característica de estagnação de fígado. Ah, mas eu sempre fui assim. Tá com o fígado estagnado a vida inteira. Às vezes a gente tem momentos, é muito comum muita mulher estagnar na TPM. Então, na TPM fica mais irritada, peito dói, peito doído é outra característica. Fico mais suspirante. Tudo isso está demonstrando uma estagnação do fígado.
E aí tem pessoas que, além da estagnação, por motivos diversos, na forma como lida com a emoção, se irritam com facilidade. Aquela pessoa que você fala, tá ali, remoendo, 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 aí você vem e fala assim, nossa, seu cabelo hoje tá diferente, né? O que que você tem a ver com meu cabelo? E vira uma guerra porque falou que o cabelo tá diferente. Tipo, oi, nada demais, né? E fica com a cara inteira vermelha porque subiu demais o sangue. É uma ascensão que a gente chama, subiu mais do que devia. E aí é nesse momento que acontece aquelas coisas de eu mato sem ver, eu fiquei cego de raiva, dei um soco e nem vi. Se eu tivesse armado agora, eu matava uma pessoa, porque literalmente embaça a nossa visão, assim. Tem gente que até fala, às vezes você vem, faz a sangria, calma, reorganiza. Nossa, parece que desembaçou um pouco meus olhos. Então, é uma coisa literal mesmo, é real. E tem como tratar, tem como melhorar isso. Não é um quadro que é quem eu sou para sempre. O coração, ele tem a alegria como emoção, mas aí não é aquela alegria eufórica. A euforia é um excesso, que tudo bem a gente vivenciar, mas eu vivencio uma euforia e eu volto. Se eu tô sempre eufórica, eu tô consumindo sangue, eu tô ligada, eu tô doidona. Não é o ideal. É que a gente tenha uma alegria mais estável, aquela alegria que acalma, que acolhe o nosso coração. Isso é uma alegria saudável. Aí a gente tem o baço. O baço, ele é a emoção do baço é a preocupação. Então, se a gente é preocupado demais, a gente tem mais tendência a ter problema, digestivo. O pulmão, a tristeza. Os rins, o medo, mais o medo do conhecido. Vou conferir 50 vezes se eu tranquei a porta. Eu já tranquei a porta, mas eu vou conferir, porque é perigoso. Começo a ter medo de atravessar a rua, muito associado ao medo que a gente fala, né, do medo das pessoas mais velhas, que é o medo de algo que já é conhecido, mas que com o enfraquecimento dos rins, a gente vai ficando mais medroso. Porque tem outro medo, que é aquele de, tipo, qualquer coisa eu assusto. Nossa Senhora, fez um barulho, eu já assusto, pulo da cadeira. Esse tem mais a ver com vesícula biliar. Não é, não é parte desse medo aqui do rim. São coisas diferentes. Então, cada emoção, cada órgão tem uma emoção diferente. E aí a gente tem que aprender a vivenciar todas elas, porque uma acalma a outra, uma freia a outra. Esse exemplo que eu dei do suspiro. Isso daqui é o quê? O pulmão, que é a tristeza, tentando acalmar a raiva, tentando frear a raiva. Eu respiro fundo, tipo assim, eu não vou explodir agora. Eu não vou dar o soco que eu queria dar agora. Então, um freia o outro, um precisa existir para que todos consigam encontrar uma harmonia, um equilíbrio. Se eu só tiver raiva desembestada, isso vai me fazer mal. Se em nenhum momento eu me permitir viver a tristeza, eu perco uma pessoa que eu amo, mas eu não posso ficar triste. Como eu não posso ficar triste? Eu perdi uma pessoa que eu amo. Eu posso ficar triste. O normal é que eu fique triste. O normal não é que eu fique triste para sempre. Mas eu fico triste por um período, elaboro e volto. E volto para todas as emoções mais harmônicas. Mas tem momentos que eu vou vivenciar mais uma do que a outra. E tudo bem. O que não, o que é importante é saber que a gente precisa retomar o equilíbrio. Eu sei que neste momento é natural que eu fique triste, mas vai passar e eu vou ficar mais estável de novo. Antes de falar sobre isso,
Não, tá, eu já vou falar. É, e aí, como que a gente cuida, então, né? Trazendo consciência a um passo. Qual é a emoção que eu mais sinto no dia a dia? Quais são as emoções que mais percorrem o meu dia? Toda hora eu sinto raiva, tudo me deixa triste, tudo me deixa eufórica demais. Como é que tá a minha relação com as minhas emoções? Qual é a que está mais presente? Por quê? Isso aqui que eu falei, qualquer uma dessas emoções em excesso está adoecendo o meu órgão. Se eu sou essa pessoa da raiva constante, eu tô dando porrada no meu fígado. E meu fígado vai dar porrada nos outros órgãos. E quando qualquer um dos órgãos está adoecido, ele vai começar a consumir a saúde dos rins. E são os rins que mantêm a nossa vida, que mantêm a nossa vitalidade durante o processo da vida. Então, qualquer uma das emoções que estiver desordenada está afetando os meus órgãos. Então, tomar consciência do que é que mais tem feito parte do meu dia a dia vai me ajudar a entender o que está acontecendo comigo para que a partir disso eu consiga encontrar as estratégias que eu preciso para determinada emoção, para determinado órgão. Porque aí tem alimentação que vai atuar direto nessas emoções, tem atividade física, ó, respiração e o foco. O Qigong ajuda muito. Yoga e meditação também ajudam muito. Mas se eu tivesse que fazer uma única escolha, Gabi, eu tenho pouco tempo, não consigo incluir várias atividades no meu dia, Qigong, sem a menor dúvida. Porque o Qigong, ele é intencional na reorganização da nossa circulação, que vai reorganizar o funcionamento dos nossos órgãos, que vai reorganizar o funcionamento da nossa mente. E trazendo essas reorganizações, o nosso corpo vai ficar mais estável emocional, de saúde estrutural, de energia, de vitalidade, tudo isso tá junto. E aí, se vocês quiserem sugestões de Ticum, vocês me escrevem depois, porque aí eu mando alguns links de exercícios já gravados por outras pessoas que eu também uso na minha prática e que me auxiliam muito no dia a dia. A reestruturação cognitiva, que aí vem do estudo, tanto de fazer terapia sempre é um caminho, mas fazer terapia sem estar disposto e disponível não leva a gente para o lugar que a gente precisa ir. Então, estudar, ler, entender sobre processos cognitivos, como que a gente faz para reorganizar o pensamento, como que eu faço para enxergar a vida de uma forma mais leve, mais bonita. Porque o que que é muito comum as pessoas não enxergarem as coisas boas. A gratidão, esse é um tópico que também ajuda muito. Por quê? A gente tem o hábito, um hábito natural do ser humano, de olhar para as coisas ruins da vida. É muito comum, é muito natural que a gente chegue no final do dia conectado com o que incomodou ao longo do dia. É o incômodo com alguém do trabalho, é o incômodo com a fechada que eu tomei no trânsito, é o incômodo porque eu vou ter que fazer comida, é o incômodo porque amanhã eu tenho que acordar cedo. É muito comum a nossa conexão com esse lugar. Então, a gente traz esse convite da gratidão. Por quê? Quando eu começo a agradecer, então hoje eu vou escolher uma coisa para agradecer do meu dia. Não é possível que durante o dia inteiro não tenha acontecido nada. Nada que me deixou minimamente feliz. É impossível isso.
Sempre tem alguma coisa que ou me faz dar um sorriso mais gostoso, ou que me faz me sentir acolhida, que me gera um pequeno sentimento bom. A gente usa muito esse olhar, por quê? Porque isso vai treinando a minha percepção para as coisas boas que aconteceram no meu dia. Tem pessoas que no início têm dificuldade de encontrar uma coisa boa, mas se procurar, acha. Quem procura, acha. Tem pessoas que acham com muita facilidade. E aí, quando a gente vai treinando o nosso olhar, a gente vai aumentando a nossa capacidade de perceber as coisas boas da vida. Tipo o jogo da Poliana do Contente, eu não sei se vocês conhecem. Fala aí pra mim se conhece. Se conhecer, eu não vou falar sobre não, que aí eu não uso tempo para isso. Enfim, tem a Poliana do jogo do Contente, que ela fica treinando. É um pouco exagerado o livro, né? Tem o livro e tem o filme. É um pouco exagerado, porque ela tem que tirar algo bom de tudo que ela vive. Então, sei lá, a mãe dela morre, ela tem que tirar algo bom da morte da mãe. Então, tudo ela é treinada para enxergar algo bom. É um pouco esse convite. Não precisa ser tão exagerado, mas precisa que ele exista para que a gente consiga encontrar algo bom no nosso dia a dia. Mas é de um jeito bem poético, é bem bonito, Poliana. Tem Poliana menina e Poliana moça, tem o filme e o livro, se alguém se interessar. E aí, quando a gente traz a medicina chinesa, ela auxilia nessa reorganização com a acupuntura, com a fitoterapia e com o Qigong, que eu falei aqui, que é o exercício físico. E a dietoterapia também. São práticas que a gente pode fazer uso para melhorar o nosso padrão e a nossa relação com as nossas emoções. Tem esse convite aqui de uma respiração, eu vou fazer no final, para acalmar o coração. E eu queria compartilhar alguns livros. Gente, eu amo ler sobre isso. Amo, porque é algo que realmente transforma a minha vida. Então, eu vou mostrar aqui alguns livros que eu já li e que eu gosto, caso alguém queira usar algumas estratégias a mais para ajudar nessa reorganização do pensamento. Toda reorganização de pensamento é uma tomada de atitude, é um movimento diferente do que a gente está habituado. Então, eu vou mostrar alguns livros que enfim, se for útil para alguém. Um deles é esse aqui, O Poder da Autorresponsabilidade. Paulo Vieira é um coach e ele vai trazendo vários exercícios no meio do livro para trabalhar a nossa mentalidade, as nossas crenças de merecimento, vários aspectos ele trabalha aqui para ajudar a reorganizar o nosso pensamento, reorganizar a forma que a gente olha para o mundo, porque isso está afetando a saúde dos nossos órgãos. Sem medo de vencer, eu não nem sei se existe esse livro ainda, eu comprei num sebo e ele também traz muitos aspectos da forma como a gente olha para a vida, da forma como a gente se relaciona. Eu vou ler um trechinho aqui. Deixa eu ver. De uma parte que eu gostei tanto, de amor. Mas enfim, eu vou ler uma onde estava marcado que eu ainda não li. Sempre que enfrentam dificuldades afetivas, as pessoas gostariam de conseguir mudar o outro ou mudar o relacionamento. E tentam aumentar esse tipo de controle sobre o que está fora. Dominar o marido ou a esposa, manipular os filhos.
Parece que funciona, mas é pura ilusão. Normalmente, o que se quer mudar no companheiro é algo que precisa ser mudado em si próprio, mas não há coragem para assumir. Quando discutir com alguém, grave as próprias falas e depois ouça a fita como se estivesse falando com você mesmo. É impressionante como os defeitos que apontamos nos outros se aplicam tão bem a nós. Você não me respeita. E você a está respeitando? Está respeitando a si mesmo? Você não é carinhoso. E você é carinhosa com ele? Quando quiser que o outro mude, perceba que esse desejo é um convite para modificar algo que existe em você. O importante é ter como meta aumentar o poder sobre si próprio, pois este é o único poder real de que dispomos, criar as nossas vidas. Para mim faz muito sentido livros nesse estilo, né? Eu sou uma pessoa que mudei muito a minha forma de me relacionar com o mundo. Eu era muito mais estressada, muito mais irritada, muito mais brigante. Nem sei se essa palavra existe. Brigava muito mais. Às vezes eu gritava. Vários padrões eu tive que reorganizar no meu corpo a partir do yoga. O yoga me ajudou muito. Depois do yoga veio a medicina chinesa e os livros. Eles sempre me ajudam porque eles vão trazendo um olhar de coisas que eu nunca pensei. Então ele vai me falando, ó, você está enxergando por aqui. Mas você já pensou que pode existir esse caminho? E se por aqui também der certo? Vamos olhar? E eu não ia conseguir pensar isso sozinha, porque eu não sabia que existe, né? Outro livro, Quintessência, Lei da Atração Acelerada. O poder da ação, faça sua vida ideal sair do papel. Quem somos nós? Esse daqui eu gosto muito. A descoberta das infinitas possibilidades de alterar a realidade diária. Como se tornar sobrenatural. Todos esses livros, eles trazem de formas diferentes perspectivas de como mudar a forma que a gente está olhando o mundo. Nada vai substituir a nossa ação, a nossa tomada de atitude, né? Só pensar não vai fazer as coisas acontecer. Opa. E aí tem essa respiração. É uma respiração que auxilia para acalmar. Só que é também uma respiração que é importante tomar cuidado quem já tá assim, tá muito sem energia, tá muito indisposto, tá muito cansado. Mas no geral, ela é boa. Se a gente for dormir, fazer antes de dormir, aí tudo bem. Como que a gente faz? A gente senta, a gente fica confortável. Vocês querem fazer agora? Me fala, se quiser, fala aí no chat que se quiser eu vou guiando. A Angélica quer. Tudo bem a gente fazer? Alguém não quer? Se alguém não quiser, me escreve aí. Time também. Vou fazer então bem rapidinho. Vamos lá. Qual que é a proposta? É a gente focar na saída do ar. Então, o ar, ele vai entrar. Vamos sentar então, fechar os olhos. Deixa o nosso corpo bem alinhado. A gente vai inspirar. E quando soltar o ar, a gente vai soltar o ar mais devagar do que ele entrou. Mas eu quero deixar uma respiração natural, sem exagero no na ênfase da inspiração, da expiração. Então, deixa o ar entrar
E aí deixa o ar sair mais devagar do que ele entrou. Relaxa os ombros, deixa o ar entrar e deixa sair mais devagar do que ele entrou. E aí eu posso ir trazendo na minha imaginação que quando entra, eu estou trazendo algo bom para ser parte do meu corpo. E quando sai, eu estou tirando algo, eu estou amenizando algo que desgasta o meu corpo, que desgasta a minha energia, que me cansa, que me consome de alguma forma. Essa é uma respiração que a gente pode fazer para acalmar a mente, para dormir melhor, para descansar. Vou convidar a gente para ir voltando, abrindo os olhos. Deixo o convite para. Eu já acalmei aqui, ó. Mudei até o ritmo da fala. É, então, deixo esse convite. Quem quiser fazer, tem outras estratégias, tem estratégias mais potentes, quando a gente usa a mão, né? Quando a gente vai trazendo outros suportes. Mas esse é um possível caminho. E aí, eu deixo esse convite para nós de praticar essa respiração, de trazer a atenção para as emoções do dia a dia, o que é que eu tenho sentido no meu dia a dia, como tem sido a minha relação com as minhas emoções. Será que eu consigo encontrar uma coisa boa no meu dia? Vamos tentar isso? Escreve no chat para nós uma coisa boa só que aconteceu hoje, no seu dia. E tudo isso junto vai trazendo mais autonomia para a nossa construção de saúde, vai trazendo melhora na nossa qualidade de vida, na nossa tomada de decisão. Quantas vezes a gente toma decisão por impulso? Todo esse processo de reorganizar a nossa mente ajuda a gente a fazer mudança mesmo. Um novo corte de cabelo, adorei. É, tem um filme que é de amor, mas é um filme que traz muito forte essa proposta. Ele chama. Ai, esqueci. Eu vou lembrar. É um filme de um bombeiro que está à beira de se separar Amor em Chamas, que está à beira de se separar da esposa. E aí, quando ele conta para os pais dele, o pai dele fala: Filho, não se separa ainda. Eu vou te ajudar, me dá uma oportunidade. E aí ele dá. E o pai vai auxiliando ele, manda vários diários, vai ajudando ele contando do processo dele com a mãe, que eles quase se separaram, e vai orientando para o filho. Se você tiver mudanças na sua atitude, isso vai mudar a forma como está seu relacionamento. E aí ele vai mudando as atitudes. Primeiro ele não acredita, mas ele vai mudando as atitudes. Ele vai mudando e ele reconquista a esposa dele. Então tudo isso é tomada, é um novo pensamento acompanhado de uma tomada de decisão. A tomada de decisão é que leva a gente para a mudança, né? Só pensar, só desejar e só ficar na mente não faz isso. Não faz a gente ter uma mudança real. Mas começar a pensar e olhar para novas possibilidades vai abrindo os caminhos. Ah, eu vou escrever uma coisa boa aqui também. Fez sentido para vocês?
Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Obrigada pelo retorno, Angélica. É, eu vou encerrar aqui, para a gente não ultrapassar nosso tempo proposto. A ideia era mais ou menos isso mesmo que a gente trouxe. Claro que é uma possibilidade infinita, né? De sempre, do quanto a gente pode acrescentar. Obrigada, Timi. E quem quiser fazer pergunta, quem quiser, enfim, pedir algum tema específico, me escreve ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Todas as sugestões eu estou incluindo no roteiro das aulas, para a gente ir trazendo os temas que vocês desejam também falar sobre, olhar para ele, e a gente vai construindo esse caminho junto. Eu vou deixar também o convite e um pedido mesmo para que vocês também convidem outras pessoas. Se vocês considerarem que a aula está sendo produtiva, que está acrescentando coisas que podem ajudar na saúde, né? Que podem ajudar na qualidade de vida de vocês que estão recebendo, eu vou pedir para que vocês também convidem outras pessoas para a gente expandir essa possibilidade de cuidado, né? A medicina chinesa é uma informação ainda pouco divulgada, pouco conhecida, mas ela tem esse poder muito grande de atuação na nossa saúde com coisas que a gente pode se oferecer. Então, que a gente consiga abrir mais esse espaço, né? Vou deixar esse convite e vou deixar o meu super agradecimento da gente estar aqui hoje. Um grande beijo, uma boa noite para nós e uma semana muito, uma semana onde a gente consiga se conectar e escolher pelo menos uma coisa boa por dia. E semana que vem vocês me contam. Ou se quiser, vai me contando ao longo da semana. Pode ser pelo Instagram e pode ser pelo WhatsApp, que a gente vai construindo isso junto. Talvez seja uma coisa legal para abrir o grupo e a gente colocar lá, né? Vou pensar nisso. Muito obrigada, então. Um grande beijo, uma boa noite para nós e uma semana de coisas que fazem a gente acreditar que sempre pode ser melhor. Obrigada, Cláudia, Silvia, Timi, Angélica. Vi que a Geni também estava aqui. Um grande beijo.